Bom, então eu vou chamar os realizadores, Amanda Pó, Celestino Júnior, acho que Rodrigo e Eduardo, que estão aqui. Clementino Júnior. Clementino, né? Bom, primeiro agradecer o convite para estar aqui nessa conversa. Eu fiquei bastante tocado pela sessão inteira, assim, acho que essa sessão também dialoga com um monte de questão que me importa bastante. E eu vou muito rapidamente abrir para a plateia, porque eu imagino que é a função de estar aqui. A única coisa que eu vou fazer antes é oferecer para a plateia uma informação que eu tive stalkeando vocês na internet, que eu acho que ajuda talvez a entender como é que é a trajetória desses filmes e como eles estão aqui. Eu, procurando mais para saber sobre vocês, eu vi que Clementino Júnior, ele tem uma formação na área de educação, acho que a trajetória acadêmica dele é ligada a isso, ele é um educador e um dos fundadores do Cineclube Atlântico Negro. Os dois, Rodrigo e Eduardo, têm uma produtora Complô, e eles também estão lá assinando e se autodeclarando educadores e interessados em pensar práticas audiovisuais ligadas à educação e à formação, e encontrei o nome de Amanda na lista da equipe de produção do Kinofórum. Então, acho que todo mundo aqui está ligado a espaços de formação e de trocas. Eu acho que esses filmes, eles, em alguma medida, eles deixam claro essa presença e essa atuação. Aí eu queria só para mobilizar e para vocês se apresentarem também, que vocês falassem se essa minha hipótese procede de alguma medida, se realmente tem a ver essas obras com esses lugares que vocês ocupam também de formação. Oi. Primeiro eu queria agradecer ao festival, porque eu acho que mais do que uma oportunidade de mostrar o meu filme, eu tive a oportunidade de assistir a filmes incríveis e realmente aprender muito. O Festival de Curtas de São Paulo aconteceu faz pouquíssimo tempo. E a última sessão que teve foi a sessão das oficinas Kinofórum, e teve também uma sessão de oficinas audiovisuais pelo país todo. Foi uma sessão que me tocou muito, e assim, quando eu fui falar, eu chorei, enfim. E essa sessão me tocou igualmente, assim, e principalmente o longa-metragem, assim, porque o que eu senti quando eu fiquei ao lado dos jovens que fazem oficinas audiovisuais, eu senti que essa juventude tem muita, muita, muita garra, e é o que eu sinto vendo esse longa-metragem, e eu fico muito esperançosa, e, enfim. Boa tarde, né? Realmente tem uma relação, a Complô tem uma relação com a educação muito forte, e não é à toa que a gente, quando estava acontecendo as ocupações, a ideia de começar esse filme nasceu desse lugar de estar junto deles, de alguma forma estar junto, e a gente achou que a forma que a gente poderia talvez ajudar mais era criar esse documento, organizar esse material, que foi diverso, né? Ele não foi um filme feito só pela gente, né, no sentido da produção, então realmente tem esse desejo de na educação a gente começar com esse projeto de sociedade, né, de tudo mais. Então acho que realmente tem uma força. O filme ele começa daí mesmo, o desejo. Bom, boa tarde, agradecer a presença de todos, agradecer ao festival. O Cineclube Atlântico Negro, ele surgiu, agora no dia 12, ele completa 9 anos de existência, exibindo filmes da diáspora africana. Surgiu como uma atividade cineclubista para dar suporte quando eu me tornei educador em cursos de pós-graduação voltados para a Lei 10.639. Eu não queria ser professor, era uma das coisas que eu não imaginava, assim como ser duas coisas que eu não queria ser, cineasta e professor, porque eu não dizia sempre que eu não queria morrer de fome, né? Mas a gente paga pela boca. E quando fui convidado para dar aula num curso de pós-graduação, numa disciplina chamada África em Perspectiva no Cinema, eu tive que preparar uma aula sem ser acadêmico, eu não queria dar essa aula, mas eu já vinha estudando isso através do cineclubismo, foquei
para isso, e foi a partir desse curso que eu propus o Cineclube Atlântico Negro, que eu já era cineclubista a partir da Associação dos Documentaristas, da qual faço parte. E, com o tempo, a minha cinematografia, eu já faço filmes desde 2000, era mais cinema de animação, foi migrando para o documentário, com um foco mais na questão do negro, a partir do Cineclube, e o Cineclube agora, além de exibir filmes, também produz filmes. Então, foi esse o vínculo cinema, educação e a questão do negro. Boa tarde. Primeiro, para a gente é uma honra estar aqui hoje no Cine Teatro Cachoeirano. Quando a gente veio aqui há 5 anos atrás, ainda não estava rolando esse cinema, então é muito massa poder exibir um filme aqui hoje. É a estreia do nosso filme, né? A primeira exibição do filme. Acho que não teve nenhum filme nosso que a gente viu o público tão porrada que nem vocês foram. É realmente um filme de uma garotada que ensina muito a gente. Eu acho que o principal, no fim, foi o que a gente aprendeu com essa galera, né? Como educador, né? O que a gente aprende nessa troca não dá para estimar o valor que tem, né, cara? Então a gente vê hoje essa garotada mostrando essa disposição de luta, né? E eu acho que a gente tá precisando chegar na gente mais isso também, né? Esse movimento dessa garotada, acho que inspira a gente a também tomar outras atitudes agora, no momento que a gente vive no Brasil, né? Então, acho que é inspirador para a gente pensar sobre as nossas ações e a nossa postura e o que a gente pode fazer para transformar esse quadro bizarro que a gente está vivendo, né? Boa noite, gente. Essa sessão foi surpreendente. Queria parabenizar a curadoria, porque são filmes incríveis, urgentes, importantes. E assisti-los juntos também foi uma experiência enriquecedora mesmo, né? Eu queria, na verdade, direcionar um pouco minha pergunta para o longa, para os meninos, mas entender um pouco assim, desse processo de vocês de acessarem essas imagens, primeiro de estar em diálogo, né, com essas e esses adolescentes, acessarem essas imagens e falar um pouco dessa montagem, assim, se eles também, eles estiveram presentes um pouco nessa, se eles estiveram envolvidos também nesse processo de vocês e como, e também se, que vocês falaram que foi a primeira exibição, mas se também esse pessoal assistiu ao filme de vocês. É isso. Obrigada. Massa. Bom, a gente, falando um pouco do processo, é um processo que já nasce coletivo, da nossa produtora com mais 2 produtoras de São Paulo. A gente estava na produtora um dia, o Du falou, cara, precisamos fazer alguma coisa nessa... que ajude essa rapaziada, que ajude a reverberar esse movimento das ocupações dos secundaristas. E aí a gente começou a se juntar e ver como a gente podia realizar esse filme. E aí começou a pensar nesses dispositivos que a gente podia para acessar essa galera, né? Então, um deles foi de criar uma página do Facebook, fazer um chamado para um filme coletivo. Dali a gente recebeu alguns materiais e começamos a se aproximar do movimento. E aí nisso nessa aproximação, a gente começou a distribuir equipamento, câmera para as meninas. E aí, numa busca de um material íntimo, né? A gente não queria entrar na escola e filmar, não era essa a nossa vontade inicial. E aí começou a chegar material, a gente começou também a ir atrás de material, começamos a se envolver com esse universo, e os materiais começaram a chegar também da escola, né? E aí a gente começou a ver a potência desse discurso interno dessas meninas, e ver essas meninas dominando o movimento, assim, de alguma forma, né? E reverberando isso na gente. Já na parte de... E aí o Thiago, que é o outro diretor também do filme, ele falou, cara, a gente precisa... Eu estou querendo fazer umas conversas também, né? Vamos bater um papo com elas. E aí começou a abrir essas câmeras de encontro mesmo, um a um, dessas conversas que aconteceram lá. E aí depois a gente começou a montar o filme e aí já foi uma etapa em que a gente não teve as secundaristas dentro da gente, com a gente na ilha, né? Isso foi um processo já meu, Dudu, junto com o Thiago. E aí a coisa foi se organizando, esse discurso todo foi se organizando, a gente chegou nesse material. As entrevistas que aparecem no filme, elas foram feitas em que momento do processo? Ainda durante a ocupação ou depois? Foi durante. Eu não
lembro exatamente a data, mas foi durante. Isso também a gente filmou com aquela tranquilidade dentro das escolas e tal, né? Foi uma oportunidade da gente entrar também nas escolas e conseguir filmar ali. Mas a montagem a gente trabalha com montagem, a nossa produtora só trabalha com documentário nos últimos 10 anos. Eles viram o filme, a gente fez uma sessão num lugar para eles verem os protagonistas principais e tal. Gostaram bastante. Eles estariam aqui, mas é um pouco complicado viajar, porque são menores e tal, os pais, então... Mas a repercussão com eles foi bem legal, assim, eles gostaram bastante. E eu acho que a gente ter se fechado na montagem, acho que foi uma forma da gente também trazer a nossa linguagem e desde o início, mais do que essa repercussão política, a gente estava atrás da repercussão simbólica desse movimento, né? Como se ele aconteceu, ele é real, né? Mas ele simbolicamente ele é muito mais forte, né? Como uma possibilidade, né? A gente até pensou que esse filme ia ser uma coisa de alguém encontrou um material daqui 30, 40 anos, encontrou um material e falou, nossa, em 2015 os alunos se rebelaram e eles comandaram as escolas, tal. A gente chegou até a passar por isso para pensar nessa metáfora, o quão grande ela é, né? Então, eu acho que aí foi o início do filme, da produção do filme foi por aí. Depois o filme cresceu porque os acontecimentos, né, até essa história não acabou, né? Então isso retrata bem aquele momento específico na coisa da reorganização, né? Mas o movimento ainda continuou. Tiveram outras coisas, até a gente pensou em trazer para o filme, mas a gente viu que o filme ele tinha um recorte mesmo desse movimento. Mais ou menos isso. Nada foi feito depois desse momento quente da ocupação, entendeu? Nada, né? A gente não voltou a conversar com as secundaristas no sentido de gerar mais material. Então, tudo aconteceu no calor mesmo. Vocês falaram que vocês se fecharam um pouco no processo da montagem para meio que dar uma olhada de vocês sobre a ocupação, mas existiu algum interesse de algum aluno de participar da montagem ou vocês também não chegaram a perguntar para eles, vamos montar, quem se interessa, não sei o quê, porque certamente eles também sabem editar, porque eles já fizeram muito material de vídeo e editaram, etc. Eu queria saber se alguém tinha interesse em participar também do processo ou se realmente não houve nenhuma adesão, assim. Na época a gente não chegou a conversar com eles sobre a possibilidade deles editarem, na verdade. Não teve essa conversa, não surgiu esse lugar de montar junto. Eu acho que das meninas que tiveram com câmera, que já tinham trabalhado com vídeo antes, eu acho que só a Beatriz Venâncio, que é uma das meninas que não aparece, ela não aparece diante da câmera, né? A Sofia, que é uma das personagens que também aparece como personagem falando ali, dando seu depoimento, eu acho que ela não tinha trabalhado com vídeo ainda. E as outras também não. Acho que só a Bea mesmo, a Beatriz Venâncio, que tinha já uma experiência com vídeo e tal. A gente acabou não se encontrando na ilha para montar junto. Mais ou menos na mesma época, assim, tiveram vários outros filmes feitos por eles mesmo, que foram lançados. Então, eu acho que eles tiveram também esse momento deles criarem a própria representação do que aconteceu, né? Então, a gente um pouco tentou trazer esse olhar e eu acho que eu gostei dessa, até por isso, né, de muitos deles não terem uma relação ainda com o vídeo e a nossa ideia, a gente até passou por um pouco de ensinar eles a mexerem e tal, um pouco de oficinas assim com as escolas, mas a gente sabia que não era esse o nosso foco mesmo de ação, né, política, né, pensando que ali a gente estava tentando também criar uma ação, né, conjunta com esse movimento, não era só observar, né? Aqui? Então, eu queria
primeiro, parabenizar de novo a curadoria, assim, que eu achei um encontro legal dos filmes. Eu estou falando isso porque eu queria fazer um comentário, aliás, uma pergunta para o filme do Clemente, a partir de uma sensação que eu tive do longa, né? É porque os dois filmes, eles abordam jovens e estudantes, né? Porém de gerações diferentes, e eu tenho uma sensação dessas ocupações, e essa sensação me foi reforçada pelo documentário, de que existem alguns rompimentos de valores dessas crianças, né, desses adolescentes, que não são exatamente o dos universitários, né, dos jovens recém-ingressos nas universidades de cursos da área da saúde, né, da área de medicina, que foi o que tu abordou, né, o Clemente. E aí é uma coisa que é um marco, pelo menos da minha vida, assim, enquanto negro, e eu acho que da vida de muitas pessoas, que está nessa constante negociação com o projeto de vida, o projeto de vida proposto para o branco, né? E fazer um curso de medicina, se tornar médico, afora uma questão vocacional, é também uma questão de atingir um determinado status dentro de uma determinada lógica de capital, né? Então, aí eu queria te perguntar, a partir dessas coisas que eu estou colocando, dessa sensação, dessa diferença de valores que eu vejo nesses jovens nesse documentário, se tu procurou trazer essa ambiguidade de jovens que percebem o racismo presente no dia a dia deles, nas dificuldades disso enquanto estudantes da área de saúde, e, ao mesmo tempo, a ambiguidade do fato deles estarem tentando penetrar dentro de uma lógica de valores que ao final das contas, os exclui, né? Por aí, se me fiz claro. Escuro que sim. Então, o meu lugar de fala é de um preto, filho de atores pretos, que sempre achou que a batalha em dobro, em triplo, 4 vezes mais do que qualquer outro ator para ocupar um espaço na mídia, sempre foi dar murro em ponta de faca. Sempre vi a carreira dos meus pais, por mais que eles tivessem uma projeção, como um não lugar. Assim, algo que, quando eu pensava, o meu desejo, ser cineasta, tive que dar uma volta longa e estudar programação visual, que era um outro desejo meu, e ir para outras opções, porque eu achava que o cinema não era um lugar, porque eu não tinha uma referência de cineastas pretos anteriormente, tendo projeção e falando das nossas questões. Então, quando eu soube, já como cineasta, que os estudantes negros de medicina do coletivo Negrex estavam fazendo uma reunião regional, era para ser um encontro anual, mas não houve verbas, e eles fizeram um encontro regional em novembro de 2015, fiz a proposta de fazer uma dinâmica. Eles iam fazer um final de semana de encontros, fiz a proposta de fazer uma dinâmica que eu já vinha trabalhando nos meus 2 documentários anteriores, o Incômodos e o Felicidade, que partia de juntar pessoas e fazer uma pergunta-chave que disparava uma série de respostas não gravadas em imagem. E perguntei para eles, né, nessa dinâmica, em que momento vocês incomodaram? Cada um de vocês incomodou, apenas essa pergunta, e saíram todos esses relatos. E eu levei 1 ano, porque, infelizmente, em novembro de 2015, também fui uma vítima da crise, como professor, freelancer, etc. e tal, não preciso entrar em detalhes, e correndo atrás para pagar as contas, aquela coisa toda. E, durante esse processo, comecei a oferecer cursos livres de audiovisual para levantar uma grana, e um desses estudantes de medicina, que tinha interesse em audiovisual, começou também, o Pedro começou a fazer curso de cinema comigo. E, numa das aulas que ele viu um filme, ele ficou todo encantado e resolveu fazer uma adaptação, resumo da ópera. O filme foi finalizado por um encontro do ano seguinte, agora em novembro de 2016, quando eu tinha apenas como uma solução para os créditos do filme a questão dos laudos do SUS. Eles iam ser usados apenas para fazer os créditos, e eu já pretendia trabalhar com as frases, como já vinha trabalhando nos outros filmes.
Aí eu fiquei pensando assim, gente, que solução que eu vou dar gráfica para trabalhar essas frases. Eu disse, poxa, o filme é uma anamnese dessa situação desses estudantes. E o Pedro veio e foi o fotógrafo Stil, ele no alojamento lá da UF, junto com uma colega dele, fizeram, acho que eu mandei as frases, eles fizeram as fotos, ele meio ainda sem saber qual seria o resultado daquela dinâmica, mas ele participou do filme, ele é o roteirista do meu novo filme e fotógrafo também, então as coisas começaram a interagir, essa interação foi total. Mas o que me levou a esse encontro com os estudantes de medicina foi esse meu lugar de fala, esse pensamento que eu tenho algo em comum com eles, que é essa sensação de estar querendo ocupar um espaço que é um não lugar. Mas era a única coisa, eu tinha que ouvi-los para saber o que cada um deles trazia de bagagem. Há tantas outras questões que passam pelo meio do ambiente de medicina, que não se encontram presentes, mas que não precisam ser explicadas. Acho que elas ficam muito nas entrelinhas. Aqui foram algumas experiências que foram relatadas a partir dessa dinâmica, e a proposta era essa, eu aprender com eles um pouquinho o que é isso. Tem questões ali que não são específicas da medicina, são específicas desse momento em que os pretos, a partir da política afirmativa, estão ocupando os lugares numa distribuição desigual dentro da educação, que a gente sabe como é que é. Por exemplo, não é difícil reparar o grau de violência que é usado no filme, que isso aparece muito no filme deles. O grau de violência que é usado em relação aos alunos negros com os alunos brancos, se todos estiverem na frente, quem são os primeiros a serem atingidos e de forma mais violenta, inclusive para aparecer, porque há uma disputa de imagem, há policiais com câmeras, isso é sempre bom prestar atenção. A nossa disputa não é apenas por território, é uma disputa por imagem, eles estão trabalhando muito bem isso também, afinal, eles gostam de assumir que eles que têm um serviço de inteligência, e se dermos bobeira, eles vão estar certos. Então, é muito bom, inclusive, reforçando o filme de vocês, reforçando a experiência da Amanda, que me deixou muito feliz, assim, adorei o filme também, que essa juventude está ensinando muita coisa para a gente. Eles estão chegando com menos vícios que a militância antiga, ideológicos, eles estão buscando novas opções, pegando a fórmula antiga e renovando, trabalhando com as novas tecnologias. Temos que estar atentos a isso, tanto para enriquecermos como cineastas, como educadores, e vamos ver aí para onde que essa esperança que vocês trazem no filme eles vão nos levar. Não sei se eu respondi. Então vamos fazer para ver se a gente consegue mais gente falar. A gente faz uma rodada com 3 perguntas e aí faz uma rodada de respostas e a gente, na medida do possível, for mais objetivo para conseguir que mais gente possa participar. Alô? Oi? Pá, cadê quem está perguntando? Aqui. Aí? Pronto, manda aí. Primeiramente, parabenizar a todos pelos filmes, pelos documentários, realmente muito bons. Queria dar 2 destaques especiais. Primeiro ao Clementino, porque, nesse caso, se faz muito importante eu me apresentar. Eu sou daqui, sou de Salvador, sou estudante de medicina de lá da UFBA. Michel? Sou integrante do Neglex, Miguel. E aí, por coincidência, eu cheguei aqui ontem, não estava nem esperando, e aí vi o doc aqui, aí falei já com o pessoal do Negrex, que aí, como você relatou agora, foi gravado no último encontro, a gente está tendo um encontro agora, que é lá em São Paulo, encontro regional, quer dizer, na verdade, esse aí já é nacional. A galera, infelizmente, eu não pude estar lá, mas tem gente de vários estados, eles estão se encontrando lá, e estava aqui perturbando o Pedro, falando com ele, ele me abusando, você nem viu o filme, ele já também está aí. Me perturbando. Ele falou para eu te encontrar. Então, a gente já tem esse afeto, então, para mim, a anamnese já dispensa comentários por essa questão de laço, né? Eu tinha uma dúvida para perguntar para a Amanda. Primeiro, parabenizar. Eu fiquei realmente impressionado, porque, claro, que todas as outras temáticas são muito interessantes. O outro filme me incomoda muito, porque fui do movimento secundarista há muito pouco tempo, fiz parte de uma escola que tem uma vivência muito grande com militância, fui aluno do Cefet, fui do Grêmio Estudantil, então isso, para mim, é uma coisa muito próxima desse período de militância, o próprio filme do Clementino, como eu falei, para ser estudante de medicina, mas a Amanda me chamou a atenção porque essa coisa de, em pouco tempo, causar tanto efeito. Eu estava aqui reparando, falei, são 4 minutos mesmo, tipo assim, porque
que a sensação que a gente tem que é muito mais tempo pela eficiência, aquela coisa mesmo de não querendo reduzir, mas é curto e direto, assim, sabe? Alcança muito, muito rapidamente. E eu lembro que na minha época de estudante do ensino médio, do Cefet, que é uma escola técnica, a gente discutia muito essa coisa de ciência, né? E aí eu lembro que, por exemplo, Einstein tinha uma grande evidência, etc. e tal, mas Marie Curie é a única cientista de toda a história do Prêmio Nobel que tem 2 prêmios Nobel, um de física e um de química. Nenhum cientista conseguiu fazer isso na história da humanidade. Ela não está lá no estrelato, né? O próprio Einstein só conseguiu terminar a tese dele sobre, no caso, a relatividade espacial por conta da contribuição da mulher dele, que era a única mulher que tinha na turma de matemática da universidade, e foi com quem ele se casou depois e quem ajudou ele a conseguir elaborar, porque Einstein era muito bom do ponto de vista teórico, mas ela tinha um domínio matemático muito grande. Queria saber assim, qual foi sua experiência, porque, enfim, esses 2 outros casos não estão aí. Tipo, eu percebi ali que tinha uma coisa muito afetiva, né, da sua vivência. Qual foi o critério que você usou? Porque a gente tem vários outros ao longo da história da ciência que a mulher, enfim, de tudo, que a mulher é colocada em segundo plano, ainda que ela tenha um papel primordial, etc. Qual foi o seu critério para conseguir, e obviamente para conseguir isso em tão pouco tempo? Como é que você fez essa seleção desses casos? Primeiro, parabenizar todos os filmes, são ótimos filmes, maravilhosos mesmo. E parabenizar também o Cachoeira Doc e dizer que eu também me sinto orgulhoso que eu sou estudante do UFRB, a universidade que faz esse evento, né? E eu tenho uma pergunta, um pedido também junto, que é para o Eduardo e o Rodrigo. Primeiro, a gente anda um pouco triste, uma onda de conservadorismo, que a gente vê, uma bestialidade até na internet que a gente encontra em relação à onda que a gente não sabe exatamente de onde surgiu, mas que está aí massacrando. E a gente, às vezes, se encontra meio desesperançosos, principalmente em relação à juventude. E, de vez em quando, a gente dá uma desanimada e tudo mais, mas vendo esse filme, assistindo, eu presenciei, como todos aqui presenciaram pela mídia, a luta dos estudantes lá, das ocupações em São Paulo. E é uma injeção de ânimo, novamente, é um acreditar novamente que a juventude não é essa juventude bolsonarista que existe aí, não é essa juventude... Tem essa galera, mas eles estão sendo absorvidos por um processo cancerígeno que tem na sociedade, que já há um bom tempo da forma de dominação, que a gente tem o dever de resgatar o máximo possível o que a gente puder dessa juventude para que ela não vá para esse caminho pelo lado escuro, pelo lado ruim da força mesmo. E aí eu tenho um pedido e uma pergunta. Para onde vocês pretendem direcionar mesmo esse filme, além dos documentários, dos festivais que normalmente ele vai? Se vocês pensam em disponibilizar cópias nas escolas, em oferecer em instituições, associações, ou o que seja, qual vai ser o destino desse filme mesmo? E também já é um pedido, que vocês façam isso, por favor, porque é muito importante que a nossa juventude tenha contato com isso diretamente, como a gente teve. Eu já passei um pouco do colegial, mas a gente às vezes se esquece de como a gente é lindamente inconsequente quando a gente é jovem, e quando a gente acredita em algo, como é o caso deles, isso é maravilhoso, porque a força, a gana que a gente coloca nisso, e a gente consegue vencer qualquer inimigo, como eles colocaram aí. Então, isso é muito, muito interessante de ser colocado. Essa é a pergunta, para onde vai ser direcionado, e o pedido também. Obrigado. Tem uma última pergunta? Então, eles respondem. Sobre a Marie Curie e tudo mais. Se eu fosse colocar todas as mulheres que foram apagadas pelos feitos delas, realmente o filme ia ser muito comprido. Então, eu acho que a força desses 4 minutos vem mesmo... Eu fiz esse filme assim, para uma disciplina da faculdade, documentário, e foi muito, tipo, o que eu vou falar, né? E eu já tinha isso assim na minha cabeça, ruminando há muito tempo, e aí eu fui escolhendo mulheres de diferentes áreas. Então, eu lembrei da coisa da minha apostila de química, botei aquele quadro.
Aí tem a questão do cinema. Por que que na minha faculdade eu não aprendi sobre as montadoras? Por que que eu não tive a Cristina Amaral? Por que que nunca ninguém falou da Adélia Sampaio na faculdade? Então, assim, quis colocar uma mulher de cada área, de, sei lá, cada país, enfim. E veio mesmo, assim, de uma inquietação pura, assim, de raiva até. Foi essa só, né? Como a gente vai distribuir esse filme, né? Eu tentar... na verdade, agora... Também esse filme não tem desde o início não teve essa coisa de só ir para festival, né? Já desde o início a gente tem uma parceria com a Taturana, que é uma das produtoras, ajudou a produzir o filme e está fazendo... Elas fazem um trabalho de mobilização social. Que é um trabalho bem legal, né? Hoje elas estão virando uma distribuidora também, né? Então o filme provavelmente vai partir para uma ação que é mais ou menos fazer as sessões que a gente está fazendo aqui, você conseguir lugares, escolas, universidades e fazer sempre com uma conversa, uma distribuição mais olho no olho, assim. Então a gente conseguiu agora uma verba para fazer isso acontecer, sabe? E a nossa ideia é essa, mais do que festival e a repercussão que o festival pode dar, né? E isso é legal, no sentido do material também correr, né? De mais gente ver ou se interessar em ver. É essa mobilização que a gente vai fazer nas escolas, nos céus e aí também no momento devido aí, porque o filme está sendo lançado hoje, a gente vai também fazer esse chamado aí para as pessoas que estiverem interessadas, entrarem em contato com o pessoal da Taturana e ela fazer essa ponte, fazer essa organização e esse filme chegar onde você está querendo, ou os lugares que você acha que tem que estar, ou qualquer um aqui. Então, esse é um filme que não é nosso, né? Esse é um filme... E a ideia é essa, quanto mais gente a gente alcançar, mas também com esse tipo de relação, né? De poder conversar, levar alguém para falar, ou algum secundarista, ou fazer um papo depois do filme, é super importante. Então acho que a ação vai ser mais ou menos essa. Só reforçando a coisa da Taturana, de como funciona, que o Du falou um pouco de como eles têm uma plataforma chamada plataforma Taturana, que você se cadastra, não sei se vocês já entraram. Então, até para os filmes de vocês também, se vocês tiverem interesse de conhecer, Taturana, joga Taturana na internet, vocês vão cair no projeto delas, de mobilização. Eles têm uma plataforma Taturana que eles têm um catálogo de filmes que eles distribuem, e aí você pode ser o que eles chamam de embaixador. Você pega o filme, sei lá, e promove uma sessão aqui, como o Du falou, aqui na universidade, ou aqui num cineclube, ou num teatro, onde você conseguir espaço para exibição. Enfim, aí você entra dentro dessa plataforma deles, e você pode tanto exibir esse filme que vai entrar lá, como os outros filmes que já estão disponíveis na plataforma deles. E uma outra coisa é a televisão. A gente acabou de licenciar esse filme para o Cine Brasil TV, então ele vai ter também um alcance nacional aí, dentro dos limites que tem esse canal, né, de até onde ele consegue chegar. Mas a ideia é a gente levar para onde puder, cara. Então a gente chegou hoje aqui estreando, a gente vai para Brasília no dia 23 de setembro, exibir uma mostra paralela lá chamada Terra em Transe. Vai ser mais a segunda exibição do filme e aí depois jogar no mundão. Bom, então eu vou encerrar essa conversa. Na verdade, interromper rapidamente, porque acho que as pessoas estão aí e podem continuar conversando. E verdadeiramente agradecer aos filmes. Fiquei muito... Agradecer ao convite, porque o pessoal do Cachoeira Doc falou se eu estava a fim de mediar uma sessão. Eu falei que sim, mas não imaginava que fosse uma sessão com a qual eu tivesse tanta intimidade. Eu sou professor aqui da UFRB. A UFRB acho que é uma das escolas com maior proporção de negros do país. A UFRB teve recentemente uma ocupação aqui, da qual eu tentei ficar muito próximo, e tem mulheres da UFRB encampando uma luta também, acho que bem poderosa. Então, acho que os 3 filmes eu estou vivendo as coisas parecidas por aqui, gostei bastante de estar aqui. E, por falar, né, nessas ocupações, vai ter sessão aqui agora, 7h30, e vai ter uma sessão na praça, e aí o assunto das ocupações continua. Nesse caso, acho que os filmes
tratarão de ocupações das universidades. Então, assim, quem ainda quiser prolongar esse assunto, tem filme na praça e aqui tem outro filme 7h30. Então, muito obrigado a todo mundo.